Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma Eu acho que todos aqui me conhecem. Como é bom voltar e encontrar carinhas novas aqui. Como o Walter anunciou meu nome, eu me chamo Lorena, tenho 31 anos de idade, sou casada com o Eduardo há 8 anos e deste casamento o Senhor suscitou 2 filhas dele, né? A Isabela e a Letícia. E eu falo filhas dele porque filho, gente, é de Deus, né? Ele empresta para a gente cuidar aqui na terra, mas é dele. E eu tenho um anjo no céu também. Entre a Isabela e a Letícia eu sofri um aborto espontâneo com 7 semanas. Então, na verdade, eu sou mãe de 3. E eu não me apresentava assim antes, né? Eu já vim nesse grupo de oração pregar algumas vezes. E aí um dia eu observei isso, que faltava eu falar do meu anjinho que já está lá no céu. Esperto foi ele. Então, né, o Walter, como falou, encontrar Jesus, a alegria do encontro, a expectativa do encontro. Para essa noite, o Senhor quer nos dizer, Ele quer que nós saiamos daqui com essa experiência da alegria desse encontro com Jesus. Essa alegria de perceber na pessoa de Jesus tudo aquilo que muitas vezes procuramos em outras coisas. Às vezes nós delegamos para situações, pessoas, aquilo que só Deus pode nos dar. Então essa noite Jesus quer te encontrar. Não quer que você tenha um encontro comigo, mas com Ele. Ele veio ao seu encontro. E é uma alegria muito grande. E quando eu preparava essa pregação, eu me recordava, eu já vi algumas vezes, eu imagino que vocês também. Quando o Santo Padre, o Papa Francisco, vai fazer uma viagem, as pessoas vão ao encontro dele. E a gente vê que algumas pessoas se destacam neste encontro. Ou dá um jeito de furar ali a segurança. Alguma coisa acontece, não é mesmo? E a gente vê na palavra que desde Jesus isso acontecia. Alguém se destacava nesse encontro com Jesus. E nessa noite, Zaqueu é essa pessoa. A pessoa que fez algo diferente para encontrar-se com Jesus. Eu tenho certeza que não foi por coincidência que a pregadora aqui que vos fala deve ser da estatura de Zaqueu. Porque, gente, falar de uma realidade que eu vivo é mais fácil. Acho que seria muito mais difícil se eu fosse falar de uma realidade de, sei lá, uma vida de uma pessoa alta ou uma pessoa cadeirante. Agora, falar de ser baixinho, eu tenho 31 anos vivendo essa situação, essa aí eu posso falar. Ser baixinho em meio à multidão é uma tarefa difícil, né não? Vou dizer para vocês, é muito difícil. Eu tive uma experiência terrível lá para os meus 12 anos. E eu tenho essa estatura mais ou menos dessa época. Eu parei de crescer nessa idade. Eu fui a um show lá em São Paulo, porque a família da parte do meu pai é de São Paulo. E eu fui a um show com os meus primos, um show, né, durante o dia. E o que eu tinha na cabeça de me enfiar no meio daquele povo todo, né? Naniquinha, aquela galera, né, lá no alto. E eu me lembro, não sei se vocês passaram por isso. Era a moda jogar aquelas bolas gigantes assim, para o pessoal ficar batendo durante o show. E a danada da bola só vinha na minha direção. E eu não queria bater na bola, eu queria desviar daquele monte de braço em cima de mim. E eu fico imaginando que Zaqueu, não que ele não quisesse encontrar Jesus, mas era difícil mesmo. Possivelmente a estatura das outras pessoas era bem diferente da dele. E eu entendo o que é você estar no meio de um monte de gente e não ser visto. Eu entendo bem disso. Posso testemunhar para vocês. Chamar a atenção não é fácil. A gente tem que fazer isso aqui mesmo, licença. A gente tem que fazer isso aqui, porque tem hora que a gente não é visto mesmo.
Ou então a gente tem que falar mais alto, ou a gente tem que pôr uma roupa que se destaca. Porque, gente, eu até testemunho para vocês uma outra coisa. Meu marido, para quem não conhece, é um cara assim de 1,90 m. E um dia, eu lembro, eu me recordei agora, eu tinha marcado com ele de encontrar na igreja. Éramos namorados ainda. E eu sentei assim, ó, igual a Flaviane, né? Tava num cantinho assim. E a bênção do marido, na época o namorado passou, fez assim. Gente, ele fez assim por mim. Eu fiz assim. Falei assim. E ele não me viu. E ele me procurou a igreja inteira. Então ser baixinho é isso. Às vezes a gente não é realmente notado. Então Zaqueu, ele precisou se destacar no meio da multidão. Mas por quê? Por que ele precisou se destacar? É isso que nós vamos tentar entender aqui hoje. Porque o Senhor, Ele quer que nós saiamos daqui transformados pelo Espírito, transbordantes de alegria. Observem, toda essa ministração que nós fizemos agora do Espírito, é o Espírito quem convence, não sou eu. Então não é preciso que nós nos abramos à essa ação do Espírito Santo e transformados por eles, aí sim nós vamos entender o que é essa alegria desse encontro. Essa alegria que também Zaqueu sentiu. Vamos pegar a palavra lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Amém? Podemos? Capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Vamos dar uma pausa. Bom, Zaqueu era um homem rico, chefe dos recebedores de impostos. Vamos entender isso aqui. Zaqueu estava procurando Jesus não porque necessitasse materialmente dele, ou porque ali existia uma necessidade por causa de uma enfermidade. Vamos dizer que nesse contexto Zaqueu estava completo, certo? Enquanto pessoa, estava realizado, era chefe, não era chefe? Já estava realizado. Rico, quer dizer, tinha bens, não passava necessidade nenhuma, não passava fome, né? Era respeitado. Vamos dizer que respeitado não no sentido estrito da palavra, era pelo menos temido, não sofria, vamos dizer assim, perseguição. Então, era uma pessoa que, vamos pensar, precisava de Jesus no contexto que muitas vezes outros apareciam? Aparentemente não. Pelas necessidades que eu apresentei aqui, não. Ele não precisava de Jesus para um milagre. Não este tipo de milagre que às vezes a gente espera. Um milagre de uma cura, né? Ou então a providência divina no nosso material. Está faltando, estamos desempregados. Zaqueu não precisava de nada disso. Então Zaqueu, ele desfrutava do que a gente chama de alegria humana. E se a gente observar durante a passagem de Jesus aqui, e desde o Gênesis, essas alegrias humanas, elas existem. E elas são trazidas para nós como algo importante para a nossa vida. Ser alegre é importante. É importante. Se não fosse, o Senhor não tinha suscitado essa alegria para nós. Como é bom quando a gente termina um trabalho e ele fica bem feito, e a gente dá aquela sensação do dever cumprido. Isso é uma alegria humana. A alegria por estar vivo. Quem aqui já teve a graça de acordar e falar: oh Senhor, muito obrigada, eu estou viva. Entender essa dimensão da vida. Nós somos frágeis. Então quando a gente acorda e pode acordar e se levantar, está vivo, é uma alegria.
A alegria de ter encontrado o bem-amado, a bem-amada. A alegria da realização de um sonho profissional, material, sentimental. Essas alegrias, elas são importantes para nós. Faz parte da nossa vivência humana senti-las. E o que o Senhor quer nos dizer hoje é que essas alegrias nos proporcionam viver uma alegria maior depois. E é essa alegria que o Senhor quer para você essa noite. A alegria espiritual. Mas ela passa por essas alegrias humanas. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca foi feliz no tempo da vida. Nós somos. É claro que temos dificuldades. E aí as dificuldades, elas vêm, às vezes, para dar até mais sentido à alegria depois. Não é verdade? Tudo que é de graça, a gente fala que não tem graça, né? Aquela batalha, depois que a gente vence, gente, que alegria, que alegria. Então o Senhor quer hoje para nós o quê? Que vivamos essa alegria espiritual. E essa alegria espiritual, vou lhes dizer, quando que a gente começa a senti-la? Essa alegria espiritual, ela vem quando a gente tem um encontro com o Senhor, definitivo com o Senhor. Santo Agostinho, na sua súmula, ele nos diz: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração estará inquieto até que não repouse em vós. Isso é uma verdade. Quem aqui já sentiu vazio existencial? Eu já. Sabe assim, você faz coisas, né? As coisas até acontecem, mas está faltando ainda alguma coisa. Esse vazio existencial que às vezes a gente carrega no coração é a falta do encontro com o Senhor. Porque na verdade nós somos feitos pelo Senhor, não fomos? O Senhor, Ele quando nos criou, Ele nos deu essa condição. Estou te dando o sopro da vida, mas eu preciso que você queira retornar a mim, porque só em mim você encontra a vida. É Deus quem dá a vida, meus irmãos. Então essa nossa condição é uma condição que é intrínseca. A gente não tem como fugir dela. Esse vazio existencial que você carrega no seu coração é a ausência do encontro com o Senhor. E olha que beleza, a gente está aqui hoje para encontrar o Senhor, porque Ele veio ao seu encontro. Ele veio preencher esse vazio que está no seu coração. Ele veio dar sentido, dar cor para a sua vida. Eu tenho até... Eu vou depois da pregação dar a vocês um breve testemunho sobre esse documento que eu vou citar aqui agora. É um documento muito importante. Esses livrinhos são cartas apostólicas. É o que o nosso Papa nos fala, nos exorta, né? Essa específica é do Papa Paulo VI, né? E o nome dela é A Alegria Cristã. Gente, que linda essa carta, que maravilha esse documento. Eu recomendo vocês a leitura, porque às vezes as pessoas pensam assim: a gente é católico, não é só a Bíblia. Não é só a Bíblia. Não é só a Bíblia. A nossa fé não é fundamentada na Bíblia. A Bíblia veio a partir da experiência dos apóstolos com Jesus. A gente precisa entender isso. Isso é muito importante. Não estava no script, mas eu preciso dizer isso para vocês. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. A Bíblia, ela é um fruto do Espírito Santo. Nós ancoramos o nosso entendimento todo aqui. Tudo que Jesus passou está na Bíblia. Você vai encontrar. Mas nós precisamos entender que a nossa igreja ela é muito mais rica. Ela tem muito mais. Não que a Bíblia e a palavra de Deus, meus irmãos, não seja por si só completa, mas o Senhor nos revela e Ele é atual, Ele vai nos atualizando. Então a gente tem que buscar, a gente tem que ir além, não porque a Bíblia é incompleta, mas porque por vezes nós precisamos nos atualizar da revelação que a Bíblia traz. Continuemos. Então neste documento,
muito bonito, muito abençoado, fez meu coração palpitar ontem à noite. Tem uma colocação do Papa Paulo VI que eu vou pedir a permissão com os devidos direitos e créditos para dizer a vocês. Com muito mais razão, pois chegará a ele seria o homem, a conhecer a alegria e a felicidade espiritual, quando o seu espírito entra na posse de Deus. Pronto, agora a gente entende de onde que a gente vai vencer esse vazio espiritual, essa angústia que não acaba mais, quando a gente se abrir ao encontro com o Senhor. Oportunamente esse ano o tema da renovação carismática é: eis que estou à porta e bato. E essa noite o Senhor está batendo na porta do seu coração. E eu tenho que dizer mais. Se a gente pegar lá em Atos 16, vou recordar a vocês. Para quem não conhece eu vou contar, para quem conhece eu vou recordar. Paulo e Silas são dois apóstolos, né? São dois pregadores da palavra de Deus. Então eles foram pregar. E numa dessas suas viagens apostólicas, eles foram presos. Lá em Atos 16. Eles foram presos porque tinha uma mulher possessa de um demônio, Pitu, um demônio de adivinhação. E essa mulher, ela servia financeiramente para alguns homens. Eles ganhavam dinheiro com essas adivinhações. E Paulo, tentando passar adiante as revelações de Deus, né, do Senhor, e essa mulher não deixava. Essa mulher incomodando. Na verdade, a mulher não, né, gente? O demônio nessa mulher. Incomodando, e Paulo tentando. Então, por fim, Paulo se cansou e, em nome de Jesus, sai do corpo dessa mulher. Expulsou o demônio da mulher. O espírito saiu, essa mulher foi livre. E interessante, porque Paulo mexeu no bolso de algumas pessoas. E essas pessoas então ficaram incomodadas e começaram a tentar prender Paulo, né? Como se Paulo tivesse cometido algum crime. Paulo e Silas. Então esses dois homens foram presos, foram até o julgamento, foram julgados e, vamos dizer, condenados. Eles foram, antes de presos, torturados. E aí eu vou pegar do versículo 25 para a gente entender onde eu quero chegar com essa história. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Veja bem, esses dois homens falavam de Deus, foram presos, torturados, e ainda louvavam a Deus dentro da prisão. Isso já é para nós sinal de que quem conhece Jesus é diferente, né? Não? Porque geralmente quando a gente é perseguido, a gente esbraveja, a gente murmura, a gente não quer sofrimento, a gente não quer dor, a gente não quer passar dificuldade. Paulo e Silas, movidos pelo Espírito Santo, agiram tal como se espera que um cristão haja: louva e glorifica o Senhor em toda e qualquer circunstância. Então assim o fizeram. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Aí a gente fica assim: será que é agora que eles vão, tá no pé? Tá vendo? O Senhor é mesmo bacana. O Senhor tá do lado ali, Quem é de Jesus não fica preso. Será? Acordou então o carcereiro. O carcereiro é o nosso agente penitenciário. É aquele que cuida, vigia para que os presos não se soltem. E quando esse carcereiro viu que as portas estavam abertas, ele supôs: todos os presos fugiram. Então ele desembanhou a espada e iria se matar, ia tentar contra a própria vida, porque ele sabia que ele tinha uma responsabilidade ali. Ainda que Paulo e Silas estavam presos injustamente, era o trabalho do carcereiro mantê-los presos.
Vamos dizer que o carcereiro ali só estava cumprindo com o seu papel. Ele falou: ai, 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 o pessoal todo fugiu, vou me matar porque não tem saída, acabou para mim. Porque se eu não me matar, vão me matar por mim, entende? Ele se viu sem saída ali. Porém, Paulo interceptou sua ação e bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Uai, peraí. Vocês fazem o louvor, o Senhor rompe com tudo aqui, cai-se os grilhões, vocês estão aí ainda? Às vezes na nossa vida é assim, meus irmãos. Às vezes parece que um cristão quer ficar no sofrimento, mas não é. A gente entende o tempo do Senhor, a gente entende aonde a gente deve estar e o que devemos fazer. Mas para que a gente possa entender isso, é necessária essa abertura ao Espírito, esse encontro definitivo com Jesus, esse batismo que nós clamamos aqui. Sem Ele, de fato, a nossa primeira ação é fugir, é sair. Paulo e Silas nem precisavam estar ali, mas já que eles estavam, o Senhor tinha algo para fazer ali. Então ali estava Paulo e Silas a executar a vontade do Senhor. E se nós continuarmos na leitura desta passagem, Paulo então fala: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora. Olha que diferença que é você sair pela porta da frente. Eles foram conduzidos pelo carcereiro. Depois os conduziu para a porta, para fora, e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Aqui está a chave. Paulo e Silas não tinha nada que estar naquela prisão, não pelo que fizeram, mas tinha uma alma precisando ser salva ali. Então Paulo e Silas de alguma forma precisavam estar ali. E aquele louvor que eles levantaram mesmo na dificuldade é que permitiu abrir os olhos daquele carcereiro para uma realidade que não era aquela realidade do momento, não era a questão da fuga, de ser livre em face do impedimento pelo cárcere. Eu não sei se eu me deixei entender. O que acontece? Paulo e Silas estavam presos. O óbvio é a gente abrir a brecha e sair correndo. Mas o carcereiro entendeu algo mais ali naquele momento. E ele quis esse algo mais. Então o que Paulo fala? Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Então Paulo e Silas anunciaram-lhe a palavra de Deus, anunciaram a ele. E eu quero fazer aqui um parênteses. Jesus estava aqui em corpo, em matéria? Não, Jesus já tinha voltado para o Pai. Mas existiu aqui também um encontro com Jesus, não existiu? Através de Paulo e Silas. Se aqui tem alguém nessa noite que tinha necessidade de entender essa materialidade de Jesus, que isso caia por terra. Porque não é necessário mais a gente viver precisando pesquisar, ter indícios científicos. Não precisa. O Espírito Santo ele confirma e é infalível, é por si só. Não precisamos de evidências. Jesus, Deus não precisa, o poder do Senhor é maior do que isso. E esse homem, esse carcereiro, ele conheceu o Senhor pelo louvor de Paulo e Silas dentro da prisão. Então eles anunciaram a palavra de Deus e todos anunciaram a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Nesse momento então, Paulo e Silas já tinham sido conduzidos do cárcere para a casa do carcereiro. Então naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, aqueles que primeiro condenam, machucam, aqueles que muitas vezes hoje na sua vida provocam sofrimento, talvez vai ser aquele que vai te estender a mão daqui a um tempo. Aquele que te espezinha, que te provoca, que quer te fazer sofrer, que quer te fazer feliz,
talvez Ele vai ser aquele que vai limpar as tuas feridas, vai te estender a mão no momento de dificuldade financeira, ou vai ser aquele ouvido a te escutar quando você precisar desabafar. Por isso que é importante a gente, dentro da nossa capacidade de perdão e amor, não julgar o outro pela pessoa do outro, mas tentar compreender o contexto da situação. Nem sempre, meus irmãos, a pessoa que a gente mais espera é aquela que vai nos estender a mão. De quem menos se esperava que dessa ocasião, Paulo e Silas foi acolhido, o carcereiro, aquele que iria mantê-los presos. Então esse carcereiro, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas, e imediatamente esse carcereiro foi batizado. Tanto ele quanto toda a sua família. É interessante isso, porque o movimento de batismo, de encontro, foi do carcereiro. Mas olha como o Senhor, Ele quer salvar a todos. Abrange a família. Às vezes você está esperando muito que outra pessoa esteja aqui escutando essa palavra. Quero te falar uma coisa: é por você que está aqui nessa noite que a salvação vai chegar na sua casa. Não é pelo fulano que está precisando ouvir isso para mudar de atitude. Não é pelo Beltrano que fica fazendo isso, isso, aquilo, o inferno na sua vida. Não, meu irmão. O carcereiro foi aquele que primeiro manteve Paulo e Silas na prisão. E mesmo assim, através de Paulo e Silas, ele foi batizado. Ele encontrou a salvação. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Eu trouxe a dimensão, essa história, no contexto de Zaqueu, por quê? Porque encontrar-se com Jesus para Zaqueu foi efetivamente estar na presença de Jesus, o homem. Mas o carcereiro não precisou ver Jesus. O carcereiro não precisou escutar a voz de Jesus, ver seus cabelos, qual era a cor dos seus olhos, qual era a sua estatura. Zaqueu teve essa necessidade, ele queria conhecer Jesus. Zaqueu, na realidade, ele já sabia quem era Jesus no seu coração, mas ele tinha necessidade de vê-lo, mais ou menos como Tomé, mas numa outra circunstância. Então Zaqueu precisava ver. Eu quero ver aquele a quem eu ouço falar. E Zaqueu já tinha no seu coração a certeza de quem era Jesus para aquele povo, que não era um homem qualquer ou um grande profeta, era simplesmente, totalmente o Salvador. Salvador não das coisas terrenas, não das suas pequenezes. Ai, hoje eu não estou com dinheiro para pagar o meu boleto. Ai, hoje eu acordei gripado. Não é o Salvador disso. Salvador da vida eterna. Nós não estamos aqui eternamente, nós estamos aqui de passagem. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer em Jesus, não necessariamente para tirar proveito dessa vida aqui não, mas é principalmente para a gente ter a vida eterna, onde lá nós vamos gozar da verdadeira e da plena alegria, da glória do Senhor. Eu vou voltar aqui no texto e nós vamos concluir essa leitura. Lucas 19. Vou pegar um instantinho. Então Jesus viu e falou: Zaqueu, desce aqui, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Walter, vem cá. Abre a porta do seu coração. Hoje eu quero fazer morada. Qual o nome da senhora? Márcia? Ô Márcia, tem um cantinho para mim aí? Eu quero fazer morada. Tem um cantinho para mim aí? Eu quero fazer morada. É o Senhor falando para vocês. Tem um cantinho para mim aí? Eu quero fazer morada nessa relação. Tem um cantinho para mim aí também? O Senhor está procurando um cantinho no coração da gente essa noite, porque Ele quer fazer morada. Ele não quer simplesmente, meus irmãos, passar e que vocês possam vê-lo assim lá do alto, como Zaqueu. Não, eu quero entrar na sua casa, eu quero ceiar com você, eu quero te escutar,
Eu quero falar para você do reino. Vamos deixar Jesus entrar no nosso coração? Vamos ter essa experiência do encontro com Jesus? Esse Jesus que quando passa, Ele transforma. Não tem como sair daqui mais do jeito que a gente entrou, não. Porque Jesus está aqui, Ele quer entrar no seu coração. Ele quer dar sentido à sua vida. Ele quer tirar de você essa mágoa, esse rancor que te atrapalha de viver. Ele quer fazer você vitorioso. Eu convido você a fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração e através dessa canção contemplar a presença do Senhor. E junto com essa canção, permitir que o Senhor faça morada no seu coração. Se você tem dificuldade de fechar os seus olhos, abaixe a sua cabeça, põe as mãos no seu coração. Não perde essa oportunidade. É Jesus quem quer te dar essa oportunidade, não sou eu. Lorena mora lá em Birité. Lorena vai enfrentar ainda uma enxurrada pela frente, meus irmãos. Mas Jesus não, Jesus quer agora, quer para você. A porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, abre a porta está aberta, quero que comigo venha ser. Convida Jesus para entrar no seu coração. Entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ceia. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem, Jesus, fazer morada no meu Reino ser. da Vem, Jesus. Vem trazer sentido para minha vida. Vem, Jesus. Tira de mim esse vazio existencial agora, Jesus. Eu quero sentir um amor que eu nunca tive, Jesus. Porque não quero Não dá para ser igual mais. Preciso, Jesus, ser transformado nessa noite. Preciso ser transformado nessa noite, Jesus. Vem, Jesus, transformar cada coração aqui nessa noite. Vem, Senhor Jesus. Não peço por mim, Senhor, mas por estes teus filhos e filhas que aqui estão, querendo ter um encontro pessoal e definitivo com a tua pessoa, Jesus. Vem, Jesus, trazer a cura para os rancores. Vem, Senhor Jesus, quebrar agora as barreiras, todas essas barreiras que lhe impedem de entrar em oração. Vem, Senhor Jesus, lavar e purificar o pecado. Vem, Senhor Jesus, neste momento. Eu quero te encontrar, Jesus. Eu quero te encontrar, Jesus. Se você quer encontrar com Jesus, tenta cantar essa canção. Entra, A porta está a aberta. porta está aberta, Senhor, eu não sou, digno, mas eu vim te adorar. mas vim te Adore o Senhor Jesus. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ceia. Entra, a porta está aberta.